Olá, teremos oportunidade agora de trabalhar com recuperação extrajudicial de empresas. E a primeira pergunta que se faz é: o que é uma recuperação extrajudicial de empresas? Muito bem, recuperação extrajudicial de empresas é um acordo firmado entre o devedor e os credores. E aí pode surgir uma pergunta: o porquê então da recuperação extrajudicial, tendo em vista que a recuperação judicial já tem essa natureza de acordo? Nós temos que lembrar que a recuperação judicial de empresas, ela se mostra muitas das vezes muito onerosa para o devedor, né? Lembre-se sempre que há a contratação ou a nomeação, melhor dizendo, a nomeação do administrador judicial e as custas do processo, né? Até mesmo com a realização de assembleias gerais de credores, se for o caso. Então, o legislador, a partir da Lei 11.101 de 2005, ao estabelecer a possibilidade da recuperação extrajudicial, ele cria outros mecanismos, ou cria um mecanismo extrajudicial, que vai ser bem menos oneroso para o devedor, ao passo que, a partir do momento em que se fizer esse acordo, apresentada a proposta pelo devedor para os credores e os credores aceitarem, esse acordo será única e exclusivamente homologado pelo judiciário. E sendo homologado, terá aí força de título executivo judicial, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, né? Mas aí, vamos entender aqui algumas situações. A primeira delas: quem pode pedir essa recuperação extrajudicial que se torna mais assim acessível para o devedor? A primeira resposta deve ser, claro, o próprio devedor. Mas aí nós temos que lembrar: qualquer devedor pode pedir a recuperação extrajudicial? Não. Apenas o devedor elencado na Lei 11.101 de 2005. E o artigo 1º da nossa lei nos diz que essa lei é aplicável aos empresários, não se esqueçam disso. Então, quem pode pedir a recuperação extrajudicial é o empresário. Mas a lei ainda exige outros critérios, assim como exige para a recuperação judicial de empresa. Significa dizer que, quando nós estamos diante de uma recuperação extrajudicial, o empresário deve exercer de forma regular a atividade econômica por no mínimo 2 anos. Isso mesmo. O empresário, então, veja, ele tem que exercer de forma regular a atividade empresária por mínimo 2 anos. Regular, não se esqueçam, que é aquela situação em que ele tem a necessidade de ter a sua atividade registrada. O empresário regular é aquele que cumpre a sua obrigação prevista no Código Civil de realizar o registro da atividade. Além disso, existem outros critérios. Esse empresário não pode ter sido falido nos últimos 5 anos, não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, extrajudicial nos últimos 2 anos, e não pode também ter cometido nenhum tipo de crime falimentar, né? Então, esses são os requisitos para que o devedor possa pedir aí a homologação da recuperação judicial de empresas. Agora, quais credores podem, né, participar dessa recuperação extrajudicial de empresas? Todos os credores podem participar dessa recuperação extrajudicial? A resposta é negativa. Nós já sabemos que alguns credores nem participam da recuperação judicial. Destaco entre o credor tributário, os credores proprietários do artigo 49, parágrafo 3º da nossa lei, e assim como o contrato de adiantamento de crédito de câmbio, contrato de adiantamento de câmbio, esses também não participam da recuperação judicial. Lembro que os credores proprietários são o credor de alienação fiduciária, o credor de arrendamento mercantil, o promitente comprador, né, que tenha cláusula de inalienabilidade, de irretratabilidade, né? Então, essas pessoas não vão poder participar da recuperação judicial. Claro, também não poderão participar da recuperação extrajudicial. Mas aí, a lei também traz outra pessoa que não pode participar da recuperação extrajudicial, e essa eu quero destacar. Lembrem-se que os créditos derivados dos trabalhadores, os créditos trabalhadores, né, e os créditos acidente de trabalho, eles participam da recuperação judicial. Então, veja, os créditos
da relação de trabalho e os créditos de acidente de trabalho, eles participam da recuperação judicial, mas eles não vão participar da recuperação extrajudicial. Quero frisar isso bem. Eles não vão participar da recuperação extrajudicial. E essa recuperação extrajudicial, então, ela poderá acontecer para os demais credores. Quais credores? Credores de garantia real, credores com privilégio geral, privilégio especial, credores quirografários e os credores subordinados. Lembrando também, né, que desde o início eu disse que essa recuperação extrajudicial é um contrato. Contrato esse que deve ser assinado pelo devedor e, claro, pelos credores. E esses credores, então, serão credores que fazem parte da recuperação extrajudicial, serão divididos em classes. Classe dos credores com garantia real, como dito, privilégio especial, privilégio geral, credores subordinados e credores quirografários. Em cada uma dessas classes, o devedor pode negociar com esses credores. É importante destacar que a recuperação extrajudicial, ela não precisa de abranger todos os credores. Ela pode ser única e exclusivamente com uma dessas classes dita ou com mais de uma dessas classes de credores. Outro ponto importante, perceba, e esse é importante, olha, eu disse que a recuperação extrajudicial ela pode ser levada à homologação perante o juízo. O juízo do estabelecimento empresarial, do principal estabelecimento empresarial daquele empresário, que é o juízo competente para homologar essa recuperação extrajudicial. Mas eu quero destacar, veja, ela pode ser levada perante o juízo. Isso significa dizer, perceba aqui comigo agora, que é uma faculdade, para o devedor. A partir do momento em que ele tem a assinatura dos credores e dele também devedor, ele está diante de um contrato. E aí nós temos a novação do Código Civil, ele estabeleceu novas obrigações perante os credores. Se ele conseguir a assinatura de todos os credores, ótimo. Muito provavelmente ele não vai levar ou ele não vai fazer a homologação dessa recuperação extrajudicial, mas assim que desejando ele pode fazer. Então a pergunta que se faz é por quê? A dúvida que surge e a pergunta que se faz é por que o devedor faz a homologação da recuperação extrajudicial? Já tive a oportunidade de dizer que o devedor faz a homologação para que tenha efeito de um título executivo judicial, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil. Então essa é a primeira situação, olha, temos um título executivo judicial, que torna mais fácil o cumprimento daquelas obrigações. A outra situação que leva o devedor a fazer a homologação é porque pode acontecer a situação de, dentro das classes dos credores, não existir a anuência de todos os credores. E aí, pode ser que esse devedor tenha conseguido a anuência de mais de 3/5 dos credores. Ou seja, ele tem uma anuência representativa dos credores. Nesse aspecto, então, a partir do momento em que se homologa essa recuperação extrajudicial, nós estaremos diante aí de uma situação em que, acontecendo a homologação, como dito, os efeitos do plano, os efeitos da proposta da recuperação extrajudicial será estendido a todos os credores. E aí perceba, veja, olha o que eu quero dizer, olha a importância. Nós temos então duas situações de recuperação extrajudicial no que se refere à homologação. E a doutrina trabalha muito essas duas opções. Primeiro, homologação facultativa. O que é homologação facultativa? Homologação facultativa, claro, é quando o devedor já possui a assinatura de todos os credores. Por isso que é facultativa, porque ele tendo esse instrumento particular, já surte todos os efeitos de um instrumento particular. Então ele homologa se assim o desejar. Mas olha, essa é a importância. Existe também a possibilidade da chamada homologação, que a doutrina nos diz que é a homologação obrigatória. A doutrina traz essa expressão para nós, olha, homologação obrigatória. O que é homologação obrigatória? Homologação obrigatória, como visto, é aquela situação em que o credor conseguiu mais do que 3/5. Perdão, eu disse credor, na realidade o devedor. Veja, perdão, olha, homologação
obrigatória. É aquela situação em que o devedor conseguiu mais do que 3/5 das assinaturas dos credores. E conseguindo mais do que 3/5 das assinaturas dos credores por classe, e vamos lembrar quais são as classes? Credores com garantia real, credores privilégio geral, credores privilégio especial, credores quirografários e credores subordinados. Então, cada uma dessas classes que fizerem parte do plano, perceba, o credor conseguiu mais do que 3/5. Ele tem uma totalidade, quase uma totalidade, ele tem 3/5, ele tem uma participação expressiva, né? Então, não pode se aceitar, por questões da princípio da preservação da empresa, ou até mesmo porque a maioria, assim, olha, perceba, mais que 3/5, a maioria deseja, não pode ser apenas 2/5 que vão atrapalhar essa homologação. E aí, a partir do momento em que está homologado a recuperação extrajudicial, os efeitos dessa homologação vão se estender a todos os credores de cada uma daquelas classes que fizerem constar daquele plano. O procedimento de homologação é muito simples. Petição inicial direcionada ao juízo competente, né? O juízo vai fazer publicar um edital e desse edital vai abrir o prazo de 30 dias para que os credores possam eventualmente arguir alguma objeção. Se não existir nenhuma objeção, é homologada a recuperação extrajudicial. Em existindo alguma objeção por parte dos credores, e as matérias são restritas, tá? O credor não pode alegar objeção da forma que bem entender, não, claro que não. As matérias são restritas. A matéria, se tiver algum tipo de ato de falência, se o quórum estiver errado, se estiver violando algum direito, né? Então, a matéria é bem restrita mesmo, tá? Então, cuidado com isso. Em existindo objeção, o juiz vai facultar o prazo de 5 dias para que o devedor possa fazer ali as suas alegações ou fazer a sua defesa naquela situação, né? Ultrapassado esses 15 dias, com a contra-defesa ali vamos assim dizer, do devedor, os autos vão concluídos para o juízo e o juiz pode homologar ou não homologar. Agora, olha só a importância. Isso aqui eu quero destacar bem. Se, porventura, o pedido de recuperação extrajudicial não for homologado pelo juízo, se o pedido de recuperação extrajudicial não for homologado pelo juízo, nós não temos a convolução em falência. Há alguns autores, como o professor Gladys Tomamed, que nos diz que se existirem atos de falência, deverá sim ser levado para o processo de falência. Eu não concordo com essa posição do professor. Entendo que por qualquer motivo, mesmo que sejam por atos de falência levantados na impugnação pelos credores, né, há necessidade de ajuizamento do processo de falência próprio, né? Então perceba, por qualquer motivo, se não for homologada a recuperação extrajudicial, né, nós não teremos a falência automática, não é convolado em falência, né? A partir do momento em que o juiz homologa a recuperação extrajudicial, como dito, trata-se de um título executivo judicial. Da sentença que homologa a recuperação judicial, e aí já terminando, dessa sentença cabe o recurso de apelação sem efeito suspensivo. Então veja, da sentença que homologa a recuperação extrajudicial, cabe o recurso de apelação sem efeito suspensivo. Uma vez homologado, né, agora cumpre ao devedor, né, realizar aí o cumprimento de todo aquele plano de recuperação judicial, né? Essa, em poucas linhas, foi aí uma visão geral da recuperação extrajudicial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.